Agora, gente, o Ministério Público de São Paulo denunciou 4 policiais militares pela morte do suspeito. Lembra aquela situação que aconteceu em Paraisópolis, na zona sul aqui da capital? O homem teria sido executado, mesmo rendido, durante uma operação que aconteceu no dia 10 de julho. Inclusive, foi a imagem da câmera corporal dele que fez que isso acontecesse. Ao vivo, Misael Mainetti vai chegar agora com a gente, direto de São Paulo. Misa, obrigada, boa tarde, bem-vindo. 4 policiais militares que foram denunciados por esse crime de homicídio. Muito boa tarde para você, Márcia, Bruno, e para todo mundo que acompanha tudo em tempo real, como você bem mencionou. Caso que aconteceu no dia 10 de julho, a gente mostrou isso aqui em tempo real. Esse jovem, ele havia já levantado as mãos para o alto e ele estava sem nenhuma arma e mesmo assim os 2 policiais militares atiraram contra ele. Os policiais Renato Torquato da Cruz e Robson Noguchi são acusados pelo Ministério Público de homicídio por motivo torpe, dificultando a defesa da vítima. Já os outros policiais, Hugo Leal de Oliveira Reis e Victor Henrique de Jesus, que participaram da ação e da rendição de Igor e de outros 3 homens que estavam dentro dessa casa na favela, também foram denunciados pela promotoria. O que diz esse documento, que é do 4º Tribunal do Júri de São Paulo? Os denunciados agiram por motivo torpe, deliberando matar o suspeito já rendido e subjugado em ato de desforro, ou seja, em ato de vingança e de justiçamento, prevalecendo-se do poder estatal e com uso indevido da força, palavras aí do Tribunal do Júri da capital. Lembrando um pouco mais desse caso, as câmeras corporais dos policiais foram acionadas em algum momento. Eles foram até o local para atender ao Disque Denúncia, que falava sobre tráfico de drogas. Viram 4 homens correndo para dentro de uma casa, entre eles Igor, e dentro da casa a câmera corporal mostrou o momento em que Igor se rende. Ele levanta as mãos para o alto, ele não tem nenhuma arma, contrariando o boletim de ocorrência, onde um dos policiais afirma que ele também estava armado. E aí houve toda essa investigação por parte da polícia, do Ministério Público, e a gente vai seguir acompanhando esse caso também em tempo real. Márcia, Bruno. Informações ao vivo do Misael Mainetti aqui em tempo real. Obrigado pelas informações. A gente segue com você de olho na segurança pública, não somente em São Paulo, mas em vários estados. E vamos repercutir com os nossos comentaristas. A Ellen continua com a gente aqui nesta quarta-feira. Ellen, a gente vê muito falar sobre segurança pública, sobre investir em novos equipamentos, mas não se fala muito sobre a inteligência na hora de utilizar, na hora de ir para uma ação como essa. O que está faltando realmente na segurança pública para evitarmos que esses episódios continuem se repetindo, como em São Paulo e no Rio de Janeiro? Bruno, quando a gente ouve a população brasileira, a gente entende que o Brasil, infelizmente, está num momento institucional muito próximo de um apelo para algo mais radicalizado na segurança pública, porque não há alternativa técnica para a segurança pública. A esquerda tem um discurso, a direita tem outro mais radicalizado. Ninguém está pensando tecnicamente em segurança pública. Haja vista a polêmica que foi no estado de São Paulo, o uso de câmeras corporais pela polícia militar. Não tem como você tecnicamente ser contra isso, porque se houvesse nessa abordagem algum tipo de legítima defesa, essa câmera estava ali protegendo os policiais. Assim como ela nos revela que a ação aqui praticada foi uma ação inadequada, incorreta. Então, o que a gente entende hoje, o grande problema segurança pública é um problema real para a população brasileira e não há um discurso técnico discutindo esse tema. Há um discurso muito ideologizado. E aí a gente não consegue, por exemplo, explicar a necessidade real de treinar melhor esses policiais, de entender como que ideologias podem atrapalhar uma corporação como as polícias, né? Então, é muito grave o que a gente vive em termos de segurança pública hoje no país. Vou repercutir ainda esse assunto com o nosso comentarista, o Durso, que continua com a gente também nesta quarta-feira. Aí, Durso, em São Paulo,
rolou essa discussão, chegou aqui no STF sobre usar o equipamento, uma câmera que filmasse 24 horas, onde essas imagens iriam ser armazenadas, ou se seria a autonomia do agente da Força de Segurança de dar o REC ou não. Agora, essas imagens, isso ajuda essa investigação a colocar na conta dos policiais? Agora, se fosse ao contrário também, o que iria acontecer? Essa imagem seria usada a favor do agente da Força de Segurança? De que forma a gente consegue ver essa utilidade de um vídeo e de uma imagem como essa, Durso? Olha, Bruno, sem dúvida nenhuma é uma prova muito importante para eventual julgamento. Seja uma prova de defesa, seja uma prova de acusação. Interessante que nesse caso foi falado que o policial que executou esse suspeito, esse criminoso, ele não tinha acionado a câmera, mas um de seus parceiros. E aí elas funcionam numa rede interligada por Bluetooth e todas elas começam a gravar simultaneamente. Então, em tese, o policial nem saberia que estava sendo ali gravada a sua ação na bodycam, que é a câmera corporal. Mas, sem dúvida nenhuma, ela vale para defender a sociedade e para defender o policial injustiçado. Por isso que ela é uma evolução, né? Nos Estados Unidos já se usa há muito tempo câmeras corporais, já foi usado muitas vezes para absolver policiais e ela, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns estados, ela é muito relevante, porque nós vivemos, sem dúvida nenhuma, um cenário de muita insegurança pública. Os criminosos dominaram grande parte da sociedade pelas facções criminosas, pelas organizações criminosas, e os policiais militares vivem muitas vezes um tremendo problema na sua atividade profissional ali, porque é grave lidar com tudo isso, etc. Mas a câmera corporal pode ser positiva para todos, tanto para a sociedade como para os policiais comprovarem que estão agindo dentro da legalidade, até porque essa imagem que nós vemos na tela não é a imagem da Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo é uma das melhores do Brasil, uma das polícias com menor índice de letalidade. Então é uma polícia muito competente. Não deve ser essa imagem, porque são maçãs podres dentro de uma corporação muito respeitada. Mas esses que cometem abusos, que cometem crimes, precisam responder e a câmera pode servir para que esses respondam e para que o policial de bem, o policial honesto, que agiu em legítima defesa ou que realmente foi atacado ali num cenário de violência, pode se defender também com essas imagens. E a nossa campanha aqui da Jovem Pan continua. Chega de violência, enviando o seu vídeo no nosso WhatsApp, que aparece aqui na nossa tela, que é o 011 913 25 8055. Faça um vídeo, se identifique e diga de onde você é e conte uma situação que você já viveu de violência com você, com a sua família ou com os seus amigos que enfrentam no dia a dia. O que deve ser feito para diminuir a criminalidade. As denúncias serão exibidas durante os nossos jornais aqui da Jovem Pan. Chega de violência é uma campanha do Grupo Jovem Pan. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.